E abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo de número 3, e versículo de número 12. João, capítulo de número 3, versículo de número 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui nesse segundo estudo sobre esse tema tão importante que é o mundo espiritual, né? Poder no mundo espiritual. A gente, na primeira semana, falou um pouquinho sobre a natureza do poder, né? O que significa esse poder no mundo espiritual, que tem muito a ver com a autoridade, com legalidade que Deus nos dá para agir de maneira espiritual enquanto na nossa vida terrena. Essa legalidade e essa autoridade que emana do Senhor Jesus Cristo fica muito clara nos evangelhos. Quando ele dá, por exemplo, autoridade para os seus discípulos de expulsar demônios, né? De curar os enfermos, de manifestar a palavra de Deus e manifestar a palavra de Deus de tal forma que mostrasse, por exemplo, ou dissesse aos discípulos aquilo que viria no futuro, ou então as coisas que estavam ocultas aos olhos dele. Um exemplo rápido disso, lembra quando ele falou assim, olha, essa casta não sai senão com jejum e oração? Ele dá uma referência espiritual a respeito de um assunto que para eles não era patente de maneira visual e terrena. Então, é interessante a gente estudar sobre isso e começar a entender desde o sentido da autoridade como ela emana de Deus, né? E como ela se propaga no mundo, inclusive também como ela emana de Deus, se rebelando inclusive contra ele. E por conta do tempo da ação, Deus permitir que se faça as coisas que se faz, para que ele mostre a real intenção daqueles seres que fizeram, né? Ou seja, ele não faz uma censura prévia. Antes de você lançar o documentário, você é proibido de lançar. Não. Ele permite que as pessoas se expressem para demonstrar justamente o coração que tem, né? Essa é a maneira que Deus trata no livre-arbítrio. Ele demonstra a sua bondade absoluta, permitindo que os seres que ele criou com livre-arbítrio manifeste a sua vontade, inclusive quando a sua vontade vem em rebeldia, ou seja, contra ele. Mas toda a autoridade emana de Deus. Agora, no segundo estudo, né, no capítulo de número 2, no segundo estudo, a gente vai ver um pouquinho mais dessa dinâmica acontecendo. Vai ser bastante interessante. E a nossa leitura está justamente aí em João, capítulo 3, versículo 12, um momento emblemático do ministério de Jesus, quando ele se encontra com Nicodemos. E ele fala isso para Nicodemos, e é uma pergunta, né? Talvez você já tenha ouvido a gente ministrar sobre as perguntas de Jesus. Essa é uma delas, né? É uma das perguntas que a gente aí colocou para pensar um pouquinho. E Jesus fala assim para Nicodemos: eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Nicodemos estava assim, né, como diz o pessoal lá no interior, embasbacado, com a sabedoria que Jesus demonstrava através do seu querigma, das suas declarações. Jesus fala assim, olha, aquele que é do Espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E ele começa a falar, por exemplo, olha, você precisa de nascer de novo, mas como é que eu vou voltar ao ventre? Nicodemos não entendia aquilo. E Jesus falou assim, olha, se eu falo de coisas terrenas e você não entende, imagina se eu falar das coisas espirituais. Essa manhã a gente estava pensando um pouquinho nisso, no contexto de oferta, mas é justamente o mesmo cerne. As coisas que estão estabelecidas na terra, a maneira como a natureza se manifesta, a maneira como as emoções se manifestam, a maneira como as pessoas têm relacionamentos de amizade, de casamento, de vida, a maneira como as pessoas se relacionam com a terra, com a agricultura, são uma demonstração material daquilo que acontece no mundo espiritual. Entenda o que eu estou dizendo. O que eu estou falando para você é para que o homem entendesse como Deus manifesta a sua glória, ele colocou a natureza manifestando. Isso é bíblico, pastor? Mas como é? Isso é o que é mais bíblico, é isso. Quando a gente vê, por exemplo, o Salmo 19, Deus falando assim, olha, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O que é sabedoria? É informação, é conhecimento coletado de tal forma que o próximo possa viver de maneira melhor do que o anterior. Isso é sabedoria.
Isso é aplicação de conhecimento de maneira correta, de maneira ortodoxa. O que Deus está falando no Salmo 19 para Davi é o seguinte, olha, um dia faz declaração, outro dia diz coisas, passa informação, e uma noite demonstra sabedoria a outra. Sem fala, sem som, se ouvem as suas vozes. O que Deus está falando com isso? Que a natureza, através da maneira como ela se expressa, ela manifesta a sabedoria de Deus. Então, o que Jesus está falando aqui para Nicodemos, olha, Nicodemos, se você observar as coisas, você vai entender que elas estão dizendo, na sua maneira física de ser, de profundas lições espirituais. Mas o cerne da nossa questão é justamente esse o problema. É que o homem enxerga o mundo físico pelo que o mundo físico apresenta. Ele esquece que o mundo físico é uma manifestação das coisas espirituais. Quando você olha, por exemplo, em antropologia bíblica, você vai perceber que o homem é formado de 3 partes específicas. É a tricotomia humana. O homem é espírito, alma e corpo. 2/3 do homem é de natureza espiritual. E 1/3 do homem é de natureza natural, natureza material. O problema é que a maioria das pessoas, incluindo muitos crentes, eles apenas se relacionam ou creem, apesar de se relacionar sem querer, eles apenas creem na vida material, como ela se manifesta. É por isso, por exemplo, que você ouve muita gente falando isso, nós precisamos ouvir a ciência. Nós precisamos ouvir as pessoas nesse tipo de fala ou naquele outro tipo de fala. Nós precisamos olhar a vida da perspectiva humana e entender que é isso aqui que a gente tem e é nós mesmos que vai sair dessa jogada, né? Nós queremos voltar a ser feliz nessa perspectiva humana, né? E como diz o outro lá, não, eu voltar a tomar a cervejinha e comer picanha, né? Porque a vida se relaciona apenas nessa esfera natural das coisas. Ou seja, a questão da transcendência e da espiritualidade é uma coisa menor. Ela é desinteressante. Ela não faz diferença. É por isso que quando a pessoa vai à igreja, ela tem que manifestar a sua espiritualidade lá, e a sua espiritualidade não tem que entrar nas outras esferas da vida. E muita gente acredita nisso. Muita gente acredita nisso. Que essa espiritualidade do ser humano tem que ser velada àquilo que diz respeito à sua vida do cotidiano. Né? Ou seja, na verdade, velada da sua vida do cotidiano e ser manifestada naquilo que é o momento correto de se fazer. Bom, não é bem assim. É bom a gente entender que, lá no capítulo de número 12 do livro de Apocalipse, Deus mostra essa realidade espiritual como uma batalha bem clara na nossa frente. O escritor do livro de Apocalipse vai falar assim, olha, apareceu um sinal no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo as suas cabeças 7 coroas, sua cauda arrastou consigo 1/3 parte do céu, lançando-os na terra. O dragão pôs diante da mulher e estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse. Ali mostra claramente que o diabo foi lançado à terra com 1/3 parte das estrelas do céu, que são os anjos. E esse lançamento, Jesus fala a respeito dele lá em Lucas, no capítulo de número 10. Ele fala assim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, Jesus manifesta a realidade do mundo espiritual como algo que independe da minha vontade de acreditar ou da sua. E de que esse Satanás, que o nome significa adversário, veio à terra, ele foi lançado à terra, justamente para causar aquilo que ele causa até hoje, inimizade entre os homens e Deus. Justamente causar aquilo que ele tem feito hoje. Agora, não foi propósito de Deus que ele causasse, mas foi a manifestação do caráter dele causar. Entenda. Tem gente que convive com a gente, e convive com a gente para que a gente a ame e ela nos ame. Mas tem gente que vive com a gente que, apesar do propósito da terra dela ser essa, ela escolhe outro propósito para ela. Esse é justamente o caso do diabo. Ele foi levantado por Deus como um querubim ungido para servir diante de Deus, trazendo louvores das nações,
da esfera angelical diante de Deus, até que um dia se achou iniquidade no seu coração. E ele decidiu por si próprio que a sua carreira seria outra. E aí ele disse assim: subirei até o alto e serei semelhante ao Altíssimo, pelo que foi lançado de lá de cima e virou vergonha para todos. É justamente essa manifestação desse trágico momento da história do universo, né, que os demônios vieram à Terra para viver aqui, no sentido espiritual da coisa. É os lugares celestiais, lugares espirituais, que estão colocados nos ares, na atmosfera terrestre. Apesar de nós não enxergarmos com os olhos nus, eles estão aí. E estão causando coisas contra nós. E até o momento que a gente entenda que essa é uma realidade, a gente continua sendo refém dessas coisas. O estudo de hoje vem justamente trazer uma questão de conscientização e dar ferramentas na sua mão, para que você possa combater nessa batalha. E você entender que você tem parte integrante nisso. Você não está alheio a essa batalha, nem tem nada que você, e nem não há nada que você possa fazer. Você pode fazer muita coisa. Você pode guerrear diante de Deus com muitas ferramentas. E hoje nós vamos equipar você com algumas delas. Eu não estou dizendo para você que você vai chegar na sua casa, acender umas velas e vai colocar um círculo em volta de você, vai sentar no meio, ou então você vai sair ungindo a sua casa com óleo e colocando uma roda de sal em volta. Não. Não são elementos físicos, mas são elementos espirituais através de rituais físicos. Sim, rituais. Momentos de separação, de consagração, de jejum e de oração, para que você possa vencer as hostes malignas e receber resposta do céu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A gente pode retratar algumas experiências, por exemplo, de pessoas que viram o mundo espiritual de uma maneira clara. A primeira delas é Estevão. Lembra quando Estevão estava para ser apedrejado e ele viu o Senhor Jesus Cristo sentado à direita do Pai? E como é que ele conseguiu ver? Aí nosso texto vai dizer, pelo Espírito Santo de Deus ele viu. É o Espírito Santo de Deus que capacita a nossa vida a entrar nos lugares celestiais, a entrar na esfera espiritual e poder enxergar o que acontece e tomar atitudes por causa do poder de Deus na nossa vida para que nós consigamos vencer. O que eu quero dizer com isso? Que só é possível batalhar as batalhas na esfera espiritual através do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, o jejum sem o Espírito Santo de Deus não funciona. A oração sem o Espírito Santo de Deus não funciona. Paulo era tão enfático nisso que ele falou assim, é o Espírito Santo que não nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Até mesmo a oração manifestada precisa ser manifestada de maneira vocal através do Espírito Santo de Deus. Mas e o sangue de Jesus, pastor? O sangue de Jesus perdoa os nossos pecados e nos dá acesso. Agora, o tradutor das nossas palavras diante de Deus é o Espírito Santo. Não é que Deus não nos entenda, é que nós não entendemos a Deus sem o Espírito Santo. Não é que Deus não saiba falar conosco, é que nós não sabemos falar com Deus sem o Espírito Santo de Deus. Uma das figuras mais bonitas no Antigo Testamento do Espírito Santo de Deus é Neemias. Quando você vê, por exemplo, o problema de Jerusalém. O problema de Jerusalém era o quê? Os muros queimados e as portas a fogo, não é? E aí ele vai falar com o rei, fala assim, qual que é o problema? Não, o problema é que o sepulcro dos meus pais está assolado. O que ele quer dizer? A mesma coisa, só que ele traduz de maneira diferente para o que o rei entendesse qual que era o problema. O que você quer dizer com isso? É que tem problemas que nós vivemos hoje em dia que nós ainda não enxergamos eles pelos olhos de Deus. Tem situações que nós estamos carregando na nossa vida porque ainda nós não aprendemos a enxergar essa circunstância aos olhos de Deus. E quando nós enxergarmos, é aí que nós vamos ter vitória. Quando nós observarmos essas situações e começarmos a interceder no mundo espiritual da maneira que Deus entende isso para nós, é aí que a coisa muda. É por isso que Deus fala assim, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Por que você não sabe?
Porque você está clamando por uma questão, mas Deus vai te mostrar outras questões, que vão descortinar o problema daquela e vão te levar além a outras. É por isso que é importante orar. É por isso que é importante, antes de você tomar decisões, por exemplo, na vida que você está vivendo, né? Ou então na vida das pessoas, quando você está tratando com alguém, ou então na hora de você ajudar alguém, é importante orar, para que Deus descortine aonde é que mora o problema, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Outra passagem também fala a respeito de Paulo, que Paulo, quando foi ao terceiro céu, né, e viu coisas que são ilícitas ao homem até dizer o que é, ele viu ali as hostes angelicais e ele não foi permitido até nem explicar, porque eram coisas maravilhosas. O que ele quer dizer com isso? É que as coisas nos céus, elas apenas podem ser comparadas, porque elas são maravilhosas. E as comparações já estão na natureza para que a gente possa entender. Então vamos mais para frente aí, ó, na página de número 4. O mundo espiritual. O mundo invisível tem uma influência incalculável sobre o mundo físico e seus eventos. Na verdade, o que é realmente uma resposta física às atividades espirituais. O que acontece? As coisas físicas são uma resposta às atividades espirituais. Parece que apenas algumas pessoas estão cientes das forças dinâmicas que trabalham continuamente no mundo que vivemos e como elas afetam todos os aspectos da nossa vida, né? Semana passada eu posso contar isso para você, porque eu vi isso acontecendo na nossa frente para a questão do retiro das mulheres. Pela manhã, quando nós chegamos para pegar o carro, nós fizemos o aluguel do carro, bonitinho, inclusive estava pago, em uma locadora aqui perto, no nome da Ana. Quando a gente chegou lá para pegar o carro, a Ana ia pegar um carro, eu ia pegar o outro. Nós fomos fazer a retirada do carro, né? Primeiro o que aconteceu, a hora que a gente acordou de manhã, o voo das mulheres lá da Flórida tinha atrasado 12 horas. Não foi 2 horas, não foi 12 horas. Elas iam chegar 10 da manhã, elas chegaram 10 da noite. E o voo atrasou de novo, ainda elas chegaram meia-noite aqui. Mas quando o voo saiu pela manhã, atrasou, eu falei assim, vamos continuar com o schedule nosso pela manhã, como a gente precisa de fazer, fomos pegar o carro, estava no nome da Ana. Quando a gente chegou lá para pegar o carro, a mulher falou assim, olha, esse carro aqui, como é de uma pessoa local, você precisa dar um depósito maior. E, na verdade, eu não tinha consciência disso. E o depósito maior cabia que a Ana tivesse um cartão de crédito com um valor que era muito maior daquilo que a gente tinha. E naquele momento eu percebi que o carro não ia ser liberado para nós. Eu até fechei a cara assim e tal. A Ana perguntou, o que foi? Acalma que você vai ver. Longa história curta, nós demoramos pelo menos 3 horas para resolver esse problema do carro e pegar um outro. Você já pensou se as irmãs tivessem chegado no horário certo? Agora, como é que eu olho isso? Nossa, que coincidência. Não, senhor. Eu olho isso que Deus está trabalhando na esfera espiritual para abençoar o seu povo. No domingo pela manhã, eu recebo uma mensagem da outra locadora, da van de 15 lugares, que a gente já tinha alugado para ir buscar as irmãs, que a van de 15 lugares havia sido cancelada porque não tinha van. Naquele momento, eu me lembrei da primeira história do outro dia, eu falei assim, Deus vai fazer alguma coisa. A mulher já oportunamente falou assim, será que você tem 2 motoristas? Eu tinha 2 motoristas. Veio um irmão justamente para me ajudar a dirigir. E aí ela pegou e falou assim, será que então eu posso te oferecer 2 vans? Eu falei, será que você pode me oferecer pelo menos uma Suburban? Ela falou, posso te oferecer 2 Suburbans? Eu falei, beleza, maravilha. Os carros que foram oferecidos para nós eram muito melhores do que o carro que a gente ia pegar. Inclusive um passeio que estava marcado na segunda-feira, era muito melhor fazer com aqueles carros que a gente fez do que com outro carro. O que é isso? É Deus trabalhando no mundo espiritual. Eu posso entender disso de uma maneira corriqueira da vida, ou eu posso perceber as mãos de Deus estendidas em favor da igreja, que estava orando por esse trabalho, que estava orando por esse evento, que estava manifestando a Deus o desejo de que Deus manifestasse a sua glória através daquilo que a gente ia fazer. É assim que nós devemos perceber a vida, ou então, nós na verdade estamos vivendo uma vida de fachada espiritual, porque a espiritualidade nossa está muito longe. É imperativo que a gente perceba que as forças estão aí tentando, né, trazer a sua influência ao mundo material. E eu acredito mesmo que Deus usou exatamente essa situação até como o impedimento do inimigo para trazer bênção para a sua igreja. Para que a vitória fosse melhor, para que a vitória fosse mais bonita, né?
Onde é que você tira isso, pastor? Onde é que você arrumou essa história de que Deus às vezes usa o inimigo para mostrar que a história vai ficar mais bonita e mais maravilhosa? Colossenses capítulo 2. Quando ele fala assim, olha, ele na cruz do Calvário cravou a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças. E ele em si mesmo expôs os principados e potestades à vergonha e triunfou em si mesmo. O que ele quer dizer com isso? É que Deus usou a morte para ganhar da morte. Deus usou o inferno para vencer o inferno. Deus usou o diabo para vencer o diabo. É justamente isso que Colossenses fala. Que ele pegou as forças malignas, naquilo que elas se autocolocaram para fazer um impedimento contra Deus e contra a verdade de Deus, e através delas triunfou em si mesmo. É por isso que Paulo fala assim, morte, onde é que está seu aguilão? Cadê a sua força toda? É por isso que Pedro fala no seu primeiro discurso, né? Olha, ele ressuscitou dos mortos, né? Soltas as ânsias da morte, a morte com ânsia de segurar ele lá, porque não era possível que fosse retido por ela, ou seja, Jesus morreu para mostrar que era Deus ressuscitando. Jesus não evitou a morte para vencer a morte, ele venceu a morte morrendo. Isso é maluco, mas é o que aconteceu. Ele não venceu a morte evitando que a morte o atacasse ou o ferisse. Não, ele venceu a morte depois de ser ferido de morte e morrer. E agora ele ressuscita, mostrando que a morte, mesmo com todo o seu poderio, não tinha poder contra ele. E aí ele explica, ninguém toma minha vida, eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para dar a minha vida, e eu vou mostrar para vocês que eu tenho poder para voltar a recuperá-la. As coisas espirituais manifestadas justamente mostram para a gente que Deus muitas vezes está causando uma situação na nossa vida para que através da nossa fé nele, ele manifeste a sua glória. Não é simplesmente para dar um show para a gente, é para mostrar que através da fé da igreja, os principados e potestades aprendem o quê? A multiforme sabedoria de Deus. E mais uma vez é bíblico. Porque lá em Efésios ele fala assim, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada aos principados e potestades. O que ele quer dizer com isso? É que ele fala assim, que Deus usa a igreja para dar uma lição no mundo espiritual. Olha que coisa maluca. A multiforme sabedoria de Deus é manifestada a eles, através da igreja. A igreja mostra para esses principados e potestades como Deus é muito mais sábio do que eles passaram já a eternidade observando Deus. Isso é maravilhoso. Eles olham, por exemplo, um pastor no sul da Califórnia, falam assim, eu perdi a van, mas Deus vai fazer alguma coisa. Fala, esse menino é maluco. Mas aí Deus faz alguma coisa e fica melhor. E aí quem é o maluco? É exatamente aí que Deus manifesta a sua glória. E é necessário que eu e você estejamos dispostos a participar dessa esfera espiritual, entendendo que você queira ou não, ela acontece. Você aceitando ou não, ela acontece. Você entendendo que ela está de sua disposição ou contra você, ela está aí, patente aos olhos. Ela, por exemplo, que trabalha às vezes no meio das pessoas, colocando um irmão contra o outro. Ela que trabalha às vezes no meio da igreja, querendo colocar empecilhos para que as pessoas sirvam a Deus. É Ele que está trabalhando. E é o Senhor nosso Deus que está trabalhando também, desconstruindo isso para que a sua obra avance. Vamos dar mais uma olhada aqui um pouquinho para frente agora. Na página de número 5, né? A gente tem esse evento aí de Daniel, capítulo 10. Daniel faz a contagem lá dos anos e fala assim, olha, Deus, chegou a hora aí do Senhor liberar o povo. Né? Eu vi aqui no livro que deu. Ele começou a orar, ele se apartou do pão gostoso, né? Ele não falou só o pão, ele se apartou do pão gostoso. Interessante, né? E também do vinho e tal, e se separou de todas essas coisas, tudo aquilo que era alimentação que fazia bem para ele, e colocou ali em jejum diante de Deus. E começou a buscar Deus, para que Deus mandasse resposta. Olha que fantástico essa leitura. Vamos ler aqui, ó, a partir do versículo de número 12, ok? Aí o anjo Gabriel aparece para ele e começa a falar assim, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Ele passou 21 dias assim.
E aí o anjo chega para ele e fala assim, olha, desde o primeiro dia que você se aplicou nessas coisas, eu saí lá com a resposta. Não foi no meio, desde o primeiro dia que você se colocou nessa situação de se apresentar a Deus com humilhação e com jejum, eu saí. Agora, olha só. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Por 21 dias eu estou sendo resistido para chegar com a resposta para você, né? Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Um relato bastante detalhado da guerra espiritual é dado a Daniel pelo anjo. E o anjo declara, desde o primeiro dia que aplicaste o seu coração é que eu saí. Né? Ao que parece que pela declaração do anjo, Deus ouve e se move imediatamente ao receber os pedidos de oração. Isso é maravilhoso para nós, irmão. Quer dizer, Deus não fica olhando, vamos ver até onde ele vai. Vamos ver se ele aguenta, vamos ver se até onde ele vai. Ao momento que a oração chegou do coração sincero, Deus enviou resposta. Agora, como é que então, se Deus enviou resposta, o príncipe da Pérsia consegue resistir? Irmão, legalidade no mundo espiritual. Deus não é o Alexandre de Moraes, monocrático, que vai lá e escreve uma sentença e todo mundo tem que cumprir. Desculpa abrir o parênteses, mas isso é exatamente o cerne da questão. Ele não vai lá e fala assim, agora eu sou polícia também. Além de eu ser juiz, eu sou Ministério Público e sou polícia. Ou seja, eu julgo, eu faço a denúncia, ao mesmo tempo que eu prendo. Eu tenho todos os poderes aqui, são dados a mim dentro da justiça. Ou seja, ninguém pode, eu decido, eu sou promotoria ao mesmo tempo que eu sou advogado, e agora ele decidiu ainda que ele não precisa nem de ouvir a outra parte para decidir que é contra. Ninguém precisa dar nem direito de resposta. Ou seja, ele pode automaticamente impedir um e liberar o outro, sem precisar de perguntar a ninguém. Deus não é assim. Deus permite que o homem, inclusive todos os seres que ele deu o livre-arbítrio, manifeste aquilo que eles querem e permite que as legalidades que eles querem para a sua vida sejam cumpridas conforme a vontade deles, inclusive para a própria condenação. O que você quer dizer aí com isso, pastor? É que a Pérsia estava envolvida, que a resposta da liberação do povo de Deus chegasse até Daniel. A Pérsia estava envolvida nisso. Agora o reino que estava sobre Daniel já não era mais o reino da Babilônia, Nabucodonosor já tinha morrido, lembra disso? Era outro reino que estava ali. Então, aquele reinado que Daniel estava debaixo dele, existia uma autoridade espiritual maligna que representava aquele reino no reino espiritual. E ele impediu que a resposta chegasse a Daniel. Porque o anjo que veio trazer era um anjo que estava numa esfera de enviar e trazer mensagens de Deus. Não era um anjo relacionado à esfera das batalhas espirituais. O que acontece? Vem Miguel, que é um anjo relacionado, é o príncipe dentro da esfera espiritual que corresponde a Israel. Enquanto esse anjo não veio com a autoridade de Deus para vencer o príncipe da Pérsia, a resposta não chegou. E durante 21 dias eles batalharam. Por mais que isso pareça maluco para nós, é exatamente o que muitas vezes acontece no reino espiritual. Nós estamos aqui orando, batalhando em jejum e oração por uma resposta de Deus, e o mundo espiritual está batalhando, está fazendo a sua parte para que a resposta e a nossa bênção não chegue. Agora, você já imaginou o que aconteceria se quando o anjo conseguisse vencer aquela guerra espiritual, Daniel já não estivesse mais lá no lugar da oração? Ele receberia a resposta? Não. É por isso que muita gente não recebe resposta. É por isso que muita gente não vence batalha. Porque ela não permanece no lugar da batalha, ela desiste. Ela vai embora. Ela não continua buscando a Deus e pedindo a Deus para que o impedimento seja quebrado, para que as cadeias sejam quebradas. Ela não expulsa e não desautoriza, não expulsa e não desautoriza os espíritos malignos para que eles não venham contra. Não repreende, essa palavra, glória a Deus. Não repreende o mundo espiritual, em nome de Jesus. Deixa que as coisas aconteçam. Aí Deus não quer me dar resposta. Ou então não é para agora. Às vezes não é a questão.
Às vezes a questão é você continuar, lembra do domingo? Continuar colocando virtude sobre a sua fé, insistindo diante de Deus até que a porta se abra, até que as coisas aconteçam, até que o príncipe de Los Angeles seja derrotado para que a sua resposta chegue. Eu fiquei feliz da vida que alguns meses atrás aqui, acho que foi em junho ou foi em maio, nós estávamos no final do culto, um dos nossos pastores se levantou em profecia e falou assim: pastor Will, é o seguinte, o Senhor me disse que deu autoridade e repreendeu as potestades dessa cidade para dar vitória a essa igreja. Eu glorifiquei a Deus. Agora, fazem 4 ou 5 meses que isso aconteceu, e eu estou começando a ver resultado disso que foi falado em maio, agora. Agora, faz 2 semanas que a gente conseguiu uma porta aberta que não se imaginava que em Los Angeles alguém podia abrir a porta de uma igreja de graça para outra igreja congregar. Falei isso para alguns companheiros e eles ficaram: não acredito que você conseguiu isso em Los Angeles. Eu não consegui. Deus disse para mim que ia repreender as potestades para abrir porta para a gente. Pessoas que alguns dias atrás me ligou e falou assim: eu estou indo no culto hoje aceitar Jesus. Aonde que acontece isso? Não dependeu do pregador ter uma mensagem ungida. O Espírito de Deus tocou e abriu para que a pessoa viesse. Agora, se o inimigo não está sendo repreendido, a porta não aparece a ninguém. O que eu estou dizendo para você, nesse resumo desse testemunho, não é ovacionar nenhuma pessoa em particular, é dizer para você que quando você se coloca à disposição para estar no reino das trevas, contra o reino das trevas, batalhando contra ele, Deus começa a abrir as portas. É por isso que é importante que você peça ao Senhor que cubra a sua casa com o sangue de Jesus, que cubra a sua família com o sangue de Jesus, que cubra as suas coisas com o sangue de Jesus. Você imagina, por exemplo, um trabalho como a gente fez na semana passada das mulheres, a gente chegando 2 horas da manhã, naquele vale cheio de neblina, e Deus nos guardar. Você acha que eu não entendi que o Espírito de Deus estava guardando aquele povo dentro daquela van, no meio daquela neblina? Para que a gente chegasse lá em segurança? É o mundo espiritual lutando contra nós e nós vencendo no mundo espiritual por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, é importante que você entenda que isso acontece, queira você, queira não. Ou você toma posição, ou as posições já estão tomadas mesmo sem você querer. Ou você entende que é necessário guerrear nessa esfera, ou entenda que a guerra já está sendo travada e não tem nada que você possa fazer. Não tem nada que você possa fazer para que você não seja influenciado ou não esteja no meio disso, né? Fazer com que a voz de alguém seja ouvida por Deus não é problema, mas saber esperar com fé enquanto a resposta entregue é justamente aí que define se a vitória vai ser vencida ou vai ser ganha. Próxima página, página número 6. A oposição à oração de Daniel veio na forma de um ser chamado príncipe da Pérsia. A gente vai falar um pouquinho mais dessas hostes em diferentes esferas no último estudo. Vai falar a respeito do domínio, vai falar a respeito das potestades, dos principados e dos tronos. Bastante interessante. Próxima lição, nós vamos falar a respeito disso. Mas o que a gente consegue entender é que o príncipe é o governante de uma área, nesse caso uma região, a região da Pérsia. A Pérsia, na época da visita do anjo, era governada por um homem chamado Ciro, né? Mas, no entanto, Ciro não foi o governante que resistiu ao anjo, mas sim uma manifestação espiritual de um príncipe que, obviamente, é alguém um anjo no ar, né? Resistindo na esfera espiritual e celestial contra a mensagem. O príncipe da Pérsia é, obviamente, um espírito demoníaco encarregado do espaço aéreo acima da área geográfica conhecida como Pérsia. Escuta. E alguém pode perguntar assim, né? A Pérsia tem uma presença demoníaca residindo, influenciando tudo o que acontece dentro das fronteiras da nação, especificamente a sua liderança. Tão forte esse espírito maligno que o anjo Gabriel não conseguiu penetrar no espaço aéreo sem a ajuda de outro anjo poderoso, Miguel. Miguel não foi uma seleção arbitrária para enviar para a batalha com Gabriel, mas uma primeira escolha óbvia e a dinâmica espiritual, para ser bem compreendida, como mencionado na batalha, durou 21 dias, durante os quais Daniel jejuou e orou, né? Nenhum homem trabalha independentemente na batalha espiritual que se desenrola ao nosso redor. A gente tem espíritos ministradores que ministram ao nosso favor, que estão ao nosso favor nessa batalha espiritual.
O princípio do acordo espiritual é profundo em seu efeito. E sobre os resultados das lutas espirituais, uma grande pergunta natural que surge da revelação existente do príncipe da Pérsia é que existem outras nações, então existem aí outros espíritos, outros príncipes. O próprio anjo Gabriel responde, falou, olha, depois que o príncipe da Pérsia foi vencido, agora vem o príncipe da Grécia. Quando surge, ou quando se diminui a influência de um espírito maligno, outra região tem outro. E são espíritos malignos regionais. Né? O pastor gosta de falar isso, a gente vai falar isso no terceiro estudo. Mas esses espíritos não é aqueles que se manifestam e faz aquela bagunça na igreja. Não, senhores. Esses não. Esses é o demônio do colarinho branco, né? Aquele austero, aquele que anda de limusine, que não aparece em lugar nenhum, mas está comandando, influenciando governos, influenciando sistemas, influenciando lugares. É espíritos que trabalham não para destruir uma família, mas destruir uma nação inteira. Escravizar uma nação inteira, colocar uma nação num propósito contrário ao propósito de Deus. São espíritos malignos que causam guerras, causam nações para se tornar contra outras nações, para que gente morra e vá para o inferno através da morte. É espíritos ministradores malignos que ministram contra aquilo que são as vontades e as verdades de Deus através de uma nação. O Brasil hoje vive uma guerra espiritual tremenda. Deixa eu contar um testemunho para você, para que você entenda como isso é grave, já está quase na hora da gente terminar. O Haiti, no ano de 2010 ou 2009, se eu não me engano, teve um terremoto terrível. Lembra disso? Que até o palácio do presidente caiu. Até hoje não conseguiram restaurar aquele palácio do presidente. Os haitianos nos relataram no Haiti, alguns irmãos nos relataram no Haiti, que todos os dias, no palácio do presidente da República, se fazia sacrifício de crianças recém-nascidas, todos os dias. Ok? Eu não estou aqui repetindo as histórias horripilantes que a nossa querida Damares falou, não. Estou falando para você de fatos que realmente aconteceu lá. E o que ela também está contando também realmente aconteceu. Eles pegavam as mulheres grávidas, levavam para fazer o parto lá dentro, faziam uma cesárea, arrancavam o menino com a mulher viva, jogavam a criança recém-nascida em cima, dentro de um pilão, e macetavam a criança com pilão. Todos os dias, eles faziam isso. Deus mandou um terremoto que acabou com o Haiti. Acabou com o Haiti. Depois desse terremoto, virou uma baderna aquilo. Não se conseguia mais ter estabilidade governamental. Deus levantou um sujeito que vendia banana para ser presidente. E a primeira coisa que esse sujeito fez, quando subiu no palanque como presidente da República, chamou um pastor, um bispo lá da África, um crente, e falou assim, eu vim aqui fazer o exorcismo do Haiti. O Haiti é do Senhor Jesus Cristo. E começou a declarar a bênção de Deus sobre o Haiti. Rapidinho, o Haiti começou a ter água potável. O Haiti começou a ter rua asfaltada. Só sabe o que eles fizeram? Dobraram os sacrifícios humanos no Haiti inteiro. Virou uma vuduzada no Haiti inteiro. E fora de lá. A mesma coisa que aconteceu no Brasil. Bruxos do mundo todo vieram para o Brasil depois da eleição do Bolsonaro. Agora, é engraçado, né? A igreja não pode se meter com política, mas o mundo espiritual comanda a política. A esfera espiritual está toda hora querendo comandar a cabeça do presidente. Existia uma história na época do Collor de Mello, lá em Brasília. Quem vai provar isso, né? Alguém vai dizer que faz isso? Diz que faltava bode em Brasília. Faltava bode em Brasília. Um dos mordomos do presidente da República disse que antigamente ele chegava de manhã para trabalhar e tinha que limpar os restos do sacrifício que foi feito de madrugada, lá no Palácio da Alvorada. Porque existem pessoas que, de maneira concreta, vão lá e se oferecem ao demônio para conseguir poder nessa esfera. Você entende que nós estamos falando de coisas que vai muito além da nossa alçada, do nosso
dólar de dia após dia, que vão muito mais além disso, e que definem o caminho de nações inteiras e de famílias inteiras, no mundo todo. É por isso que é importante a gente perceber que essas esferas do mundo espiritual, essas entidades do mundo espiritual estão tentando controlar a política, estão tentando controlar o caminho das pessoas, porque elas sabem que o tempo que resta para elas é muito pouco. E eles querem diminuir a esfera da que a igreja consegue alcançar. Eles querem diminuir a esfera de influência que a igreja consegue alcançar. E esse é o trabalho deles, né? Compreender o que está acontecendo no mundo espiritual dará grande vantagem em qualquer batalha correspondente no mundo visível. Por que você acha que está vindo uma guerra no mundo agora e surgindo uma guerra, e o real cerne da guerra é só o medo de uma nação contra a outra? A Rússia está falando assim, ó, você está chegando muito perto. Os americanos estão falando assim, a gente não quer que os russos sejam os russos mais, eles estão ficando muito grandes. A influência da Rússia no mundo está muito grande. E aí a Rússia fala assim, a influência da América no mundo precisa de acabar. Por que eles não conseguem dar a mão um para o outro e falar, we are the world, we are the children? Cantar aquela música. Por que eles não conseguem dar a mão um para o outro e cantar Kumbaya, my lord, Kumbaya, vamos ficar aqui junto, vamos ser Ohana, vamos ser família? Por que é que eles não conseguem? Porque existe uma esfera espiritual maligna, querendo que o homem continue matando um outro. Querendo que o homem continue derramando o sangue um do outro. E oferece para que o outro consiga vencer, que se ele vencer o outro, ele vai ser maior, ele vai ser mais poderoso, ele vai ser mais grande, como a gente diz no nosso português errado. E não é impossível que isso aconteça. Porque Jesus é o maior, porque Jesus já é o mais grande. Olha que interessante. Ravi Zacharias disse isso ao Sheikh Talel há muitos anos atrás. Enquanto nós não aceitarmos que Deus entregou o seu filho lá no Calvário, nós vamos continuar entregando os nossos filhos nos campos de batalha no mundo, por dinheiro, fama e poder. Que fantástico, não é? Pois é, mas essa guerra é uma guerra espiritual. De pouco adianta lutar para manter o nosso costume, quando a espiritualidade e a mentalidade de um povo já foram condicionadas a não apenas aceitar o costume e mudanças, mas também promovê-los, né? O domínio invisível do governo é o fator mais influente e que precisa ser visto, tanto quanto possível, compreendido por nós. A autoridade espiritual em qualquer região geográfica determina o clima espiritual daquela região. Tem lugares que a gente chega, e a hora que a gente chega, aquele clima é pesado. O lugar é pesado, você percebe que existe uma hoste maligna. Eu lembro até hoje, a primeira vez que nós fizemos um culto em Glendale. E já contei para vocês esse testemunho. Uma das nossas irmãs viu que tinha um anjo protegendo a casa dos irmãos onde a gente estava fazendo. Quando eu saí fora daquela casa naquela noite, eu senti uma hoste maligna me acompanhando na cidade. E eu sabia que eu estava arrumando uma briga, mas fiquei com o coração tranquilo, porque Deus já tinha mandado resposta na oração, que Ele estava guardando aquela família que estava se envolvendo, aquela casa que estava se envolvendo, e a nós também. São essas esferas espirituais que nós precisamos compreender. Nesse retiro mesmo, uma das nossas irmãs chegou aqui e falou assim, pastor William, como é que você lida com o mundo espiritual aqui? Porque eu fui muito atacada no retiro. Eu falei, é mesmo, minha irmã? Ela falou, foi. Eu fui dormir, não conseguia dormir. A hora que eu deitei, eu vi, dentro do meu quarto, um demônio, pronto para atrapalhar o trabalho. Tive que orar e repreender aquilo ali para que a coisa fluísse no dia seguinte. Você percebe como essas coisas estão em volta da gente e a gente às vezes fica ignorando, achando que é bobagem, achando que é coisa da nossa cabeça. É importante, nós percebemos que essas coisas que tentam nos dominar, nós temos poder sobre elas através do sangue de Jesus e da unção do Espírito Santo de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por último aqui, apenas para a gente consolidar o ensino, né? Ele continua atrapalhando até mesmo os tempos bíblicos. Olha só Paulo falando lá aos Tessalonicenses, quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Eu estou falando para você que ele planejou, teve vontade, se preparou, mas o diabo impediu ele. O diabo que não deixou ele ir lá. O que faltou para Paulo? Não sei o que faltou.
Talvez mais jejum, mais oração. Talvez se colocar à disposição daquela situação de uma maneira mais clara. Não sei o que faltou. O que fica claro é que ele entendeu que o impedimento dele ir para lá não era aquele, por exemplo, o Espírito de Deus os impediu, como ele fala em outra vez. Ou seja, que não era a vontade de Deus que ele fosse lá. Nesse caso aqui, ele falou assim, olha, estava tudo preparado, mas foi o diabo que atrapalhou. Ele falou assim, eu não perdi a guerra, mas essa batalha aqui eu perdi. Eu não perdi a oportunidade de chegar até lá, de concluir o meu ministério. Mas essa etapa aqui eu percebi que o diabo conseguiu colocar um impedimento. É isso que ele está falando. Nós precisamos estar atentos a isso. A entender o que é a artimanha do nosso inimigo. E o que às vezes é a voz de Deus não deixando a gente fazer. Precisamos de discernimento. Para às vezes não ficar conformado com uma resposta negativa e aquilo não ser uma resposta negativa do céu. Ser um impedimento demoníaco. É por isso que a gente simplesmente não pode desistir das coisas. Não deu certo, vai orar. Senhor, o que foi? É o Senhor que não quer? Porque tem gente que fala assim, se não der certo, é Deus que não quis. Será, irmão? Será que foi Deus que não quis? Ou será que é uma vitória muito grande e o inimigo das suas almas está colocando um impedimento para você? Tem que discernir, tem que ter discernimento, né? O fato é, na nossa conclusão, que obviamente existem muitos exemplos que a gente pode tratar a respeito disso. Mas a verdade é que, se nós batalharmos com Jesus para sempre, nós vamos batalhar um bom combate e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós vamos vencer. Mas nós não vamos vencer sem guerra. Mas nós não vamos vencer sentado olhando a vida passar. Nós vamos precisar de pegar nas armas espirituais do jejum, da oração, da consagração, pedindo para Deus armas espirituais, os dons do Espírito no meio da igreja, para que a gente vença as batalhas. Para que a gente vença e consiga conquistar aquilo que Deus tem para nós. Então, te convidar você, vamos lá em frente, vamos comigo, vamos consagrar mais a vida a Deus. Vamos começar a colocar a Deus os projetos da nossa igreja de maneira espiritual. Falar, Senhor, nos dá vitória em Culver City, Senhor. Repreende o demônio de Culver City. Repreende aqueles que estão cegando as pessoas a não verem a porta da igreja para chegarem aqui. Ajuda as famílias que estão presas em pecados e liberta elas dos demônios que estão prendendo elas àquela realidade falsa de vida que elas estão vivendo. Para que elas tenham vitória, para que elas sejam libertas, para que elas experimentem de Deus um renovo de verdade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, vamos fazer essa oração final, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, porque essas setas malignas contra as vidas e as famílias, elas vão ser derrotadas através do poder da oração e através da vitória que nós já alcançamos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, por esse culto, Senhor, Pai, por essa oportunidade de batalharmos diante de Ti, Senhor. Primeiro, Senhor, Pai, nós apresentamos a nossa pequenez diante do Senhor. Pai, nós somos pequenos, falhos, fracos, ó Senhor, mas o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor, Pai. E através do Espírito Santo de Deus, ó Pai, que nós apresentamos as nossas vidas, primeiro para sermos cobertos pelo sangue do Teu Filho Jesus, ó Senhor. Toda a Tua igreja, Senhor, Pai, cobre com o Teu sangue, Senhor. Passa sangue, Senhor, Pai, às vezes nas brechas que foram abertas, ó Senhor, do comportamento, do pecado, Senhor. E hoje, Pai, traz perdão à Tua igreja nessas áreas, ó Pai, e sela com o poder do Teu Espírito Santo cada vida, cada casa, Senhor, cada família, pelo poder do Teu nome, Senhor, Pai, e começa a derramar vitórias, Senhor, Pai, em cima dessas questões. Nós vamos orar hoje, Senhor, nós vamos orar amanhã, nós vamos orar depois de amanhã, depois, nós vamos continuar orando, Senhor, e esperando a Tua vitória sobre a Tua igreja, para receber de Ti poder, unção, graça e vitória, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a vida do nosso pastor, cobre ele com Teu sangue, Senhor, a nossa liderança maior, ó Deus, a sua família com Teu sangue, Senhor, Pai. Guarda a liderança de todo o Ministério do Belém ao redor do mundo, Senhor, Pai, e nos dá vitória aqui em Los Angeles para a glória do Teu nome, Senhor, fazendo a gente vitorioso diante de Ti, Senhor, e vencendo todo o mal para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Não se esqueça de ofertar, de entregar a sua oferta diante de Deus e de viver para o Senhor de maneira completa na sua vida espiritual, financeira, econômica e familiar, em nome de Jesus. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces comunhões do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz com alegria,
Amém.